Olá, Ministério Pastoral e Aconselhamento, capítulo 12, lidando com desgaste ministerial. Está escrito em 1 Samuel 36 que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Bom, essa situação que aconteceu com Davi mostra um sinal claro de um desgaste emocional, físico, de tudo mais, não é? E um líder, um pastor, um líder pode sofrer desgaste ministerial, né, na realidade, ou pode sofrer desgaste emocional ou físico, e muitas vezes é fruto de uma sucessão de erros, de problemas e situações que não são resolvidas no local que lidera ou na igreja. E muitas vezes é acompanhado um declínio espiritual. Se alguém é vítima de desgaste ministerial, quando as coisas não vão bem na sua congregação, o que ele pode fazer? Será que tem na palavra de Deus exemplos e que a gente pode aprender com esses exemplos? Claro, o exemplo de Davi, eu acabei de ler. O que aconteceu? Davi morava na cidade de Ziclag, que foi cedida a ele pelo rei filisteu. E Davi saiu para ir para a guerra, né? Ele ia para a guerra junto com o Aques, que era esse rei, e, na verdade, os filisteus iam lutar contra Saul, contra Israel. Mas os filisteus não concordaram que Davi estivesse ali junto, e mandaram ele embora. Então, ainda bem, porque eu acho que Davi não ia mesmo lutar contra Saul, né? Mas Davi volta então para Ziclag, que é onde ele tinha deixado as mulheres, os filhos e todos os bens, né? E quando ele chega lá em Ziclag, ela está queimada a fogo, né? E os inimigos ali que ficavam rondando, né, tinham invadido aquela cidade e tinham levado todo mundo cativo, né, e tinham queimado a cidade. Os amalequitas estavam procurando quem eram eles. E aí, os valentes ali, o povo de Davi, fala com ele de culpa Davi e querem até apedrejá-lo. Mas Davi, diz aqui no texto que eu li, ele se reanimou no Senhor. Então, como que Davi superou o desgaste que estava acontecendo, que era um desgaste emocional, ministerial? Ele encontrou em Deus a força. Aqui está o segredo da liderança. Se fortalecer e fortalecer os demais. Quando nem tudo sai do jeito como a gente quer, o jeito é a gente se fortalecer em Deus e recobrar o ânimo no Senhor, né? Aí tem outro tipo, então esse Davi foi desgastado diante do exército dele, né? Para, Eva. Eva, para de latir. Mas também tem o desgaste por causa do pecado, né? Toda a nação ficou sabendo que Davi tinha caído em pecado com Batseba, né? Ele tinha feito aquilo, adulterou com ela, mandou
Urias para frente de batalha para ser morto. E no Salmo 51, Davi rasga o coração, pede a Deus que tivesse misericórdia dele, Deus o perdoa, né? E ele expôs as fraquezas dele para todas as gerações futuras, né? Ele não encobriu o pecado depois que foi trazido à luz. E isso mostra para nós até hoje a misericórdia de Deus. Mas nos capítulos seguintes aí da Bíblia, lá em 2 Samuel, o Aminon, filho de Davi, fica apaixonado por Tamar e ele a possui, e depois de um tempinho, Absalão mata Aminon. E Absalão foge porque Davi ficou irado e ficou 2 anos longe ali. E Absalão ficou, na verdade, 5 anos sem ver Davi, quando ele volta para Jerusalém no total. E depois disso, Absalão, né, tudo fruto de um erro, né, de Davi, mas agora vem o erro de Absalão. Ele quer usurpar o trono de Davi, ele vai furtando o coração dos homens de Israel. Davi estava desgastado com isso, porque Absalão ajuntou um exército e ele teve que mandar um exército dele lutar contra o exército do próprio filho. Tanto é que o filho morre e ele fica lamentando, meu filho, Joabe o repreende, fala, se nós todos estivéssemos mortos e seu filho vivesse, você estaria feliz. Ele foi rebelde, não é? Ele foi desobediente. Na verdade, Davi não podia estar ficando daquele modo. Infelizmente, ele ouviu Joabe e se colocou numa posição de encorajar o povo de novo. O pecado, quando ele é oculto, ele expõe, ele corrói a vida espiritual da pessoa. Ele embota a percepção espiritual, ele faz a pessoa ficar surda à voz profética, a pessoa perde a sensibilidade e a pessoa pode ficar debaixo de todo o ataque espiritual demoníaco. Então, esse desgaste por causa do pecado é muito sério. Também tem o desgaste devido à exaustão espiritual, como o caso de Elias, né? Elias está lá, profetiza que vai haver seca, fome, e aí depois Deus fala com ele vai ali no monte e ele luta contra os profetas de Baal ali numa situação inusitada que ele fala que o Deus que responder com fogo é Deus, e os profetas de Baal ficam por horas e horas clamando a Baal e não tem fogo. Elias ora por 30 segundos e o fogo cai do céu. Então, muitas coisas acontecendo, muita agitação espiritual. Mas depois disso, Jezabel manda um recado para Elias que vai matá-lo. E Elias fica com medo, foge, fica abatido, pede para morrer. Ele recebe o encorajamento de um anjo, uma comida que Deus prepara para ele. Ele caminha 40 dias até o Monte Horebe. Ali ele acha que só ele que restou de profeta do Senhor. Deus fala com ele que não, que tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, e Deus o reanima e lhe dá uma comissão e ele volta para o ministério renovado, né? Porque aquela exaustão espiritual traz um desgaste emocional e físico, que ponto dele ter querido morrer. Também tem o desgaste emocional, né? Exemplo claro foi que na aula passada, no capítulo anterior, quando Paulo e Barnabé brigam por causa de João Marcos, né? Paulo ficou muito desgastado. Eu penso que Barnabé também, todo mundo ficou emocionalmente desgastado, né?
Também tem outro desgaste que pode acontecer por causa de tensão. Tensão no ministério, tensão ao redor, tensão por causa de fofoca no ministério, na igreja, onde você está liderando. Isso produz muita tensão, porque, como está escrito em Provérbios 6 coisas Deus aborrece, a sétima sua alma abomina. E a sétima coisa é o que semeia e contenda entre os irmãos. Então, quando há contenda, fofoca, isso, Deus fica muito irado com esse negócio. E isso causa tensão no ar, tensão no ministério, tensão na igreja, traz muitas vezes divisão. Eu mesmo já experimentei esse tipo de coisa mais de uma vez, não é fácil. A gente tem que aprender a perdoar. Tem outra coisa que desgasta muito os líderes, um pastor, um ministério, é a tensão familiar, né? Ou por causa de um filho que abandona a fé, ou por causa de uma mulher a esposa que não acompanha o marido, e isso traz um peso muito grande, né? E essa tensão fica ali no ar, né? E provoca muito desgaste, e causa desgaste espiritual, um cansaço na alma, no corpo, né? Isso poderia ser evitado se a igreja se tornasse como uma família de Deus, né? E também, às vezes, um obreiro, um pastor, um líder, ele tem um desgaste, pode ter um desgaste pela tensão das palavras de Deus, né, nesse assunto familiar, porque é necessário, está escrito, que o bispo seja irrepreensível, governe bem a sua casa, criando os filhos com disciplina e respeito. Muitos líderes, muitos pastores abandonam o ministério porque se sentem em falta por causa disso. Eu sei disso, já tive experiência desse caso. E também tem esse desgaste ali que acontece na igreja entre o pastor e os outros líderes, né? O pastor que lidera o ministério ali e outros pastores ou líderes, né? E isso é pesado. E como é que a gente pode evitar esse tipo de desgaste ministerial? Primeiro, mantenha uma vida transparente, né? Você não é super-homem, eu não sou super-homem. Quando nós, como está escrito, né? Nós estamos rodeados de fraquezas, está escrito em Hebreus. Está escrito também que o sacerdote, no caso do Velho Testamento, mas também no Novo, é tomado dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus. Então, apesar de ser escolhido para tratar de assuntos divinos, não significa que somos divinos, né? Que tem que manter uma aura de santidade. Então, mantenha a vida transparente, né? Seja você mesmo, não fica fingindo ser mais duas pessoas. Segunda coisa que pode ajudar a evitar o desgaste é a instabilidade emocional, a inconstância e o desânimo. 3 situações que costumam deixar um líder muito desgastado diante dos outros líderes que ele lidera, diante dos outros pastores. Se a igreja é liderada por um presbitério, então o presbítero líder ali, ele tem que vigiar, né, sobre isso, porque a questão emocional pode julgar a pessoa muito para baixo, né? E, às vezes, quando um líder está emocionalmente instável, ele vai ter dificuldade de aceitar uma palavra diferente dos seus liderados, né? Às vezes tem líderes que acham que a palavra dele é única. Então, se tem alguma outra
palavra ali acontecendo. Se algum outro líder traz uma palavra diferente, ele pode se abalar emocionalmente, às vezes até chorar, né? Porque isso é um sinal de desgaste emocional e às vezes até de manipulação, né? É perigoso e isso tem que ser tratado. Outra coisa que pode causar evitar esse desgaste é a inconstância, né? Vigiar quanto à inconstância. É um mal que pode levar o líder a se desgastar ministerialmente diante dos liderados ou vice-versa, né? O caso de Pedro e Paulo, aquela briga que eles tiveram na Galácia, você vê que mostra a inconstância de Pedro, né? Ele está aqui comendo com os gentios, né? Saboreando um churrasquinho, e aí de repente vem a turma lá de Tiago, ele começa a sair, não ir mais na casa dos gentios, ele começa a não comer mais com os gentios, e Paulo fala disso com ele, repreende a ele sobre isso. Graças a Deus Pedro aceita essa repreensão, porque o Pedro, depois ele vai elogiar o Paulo, o amado irmão Paulo, né? Então, outra inconstância que é perigosa, essa inconstância que foi de Pedro e Paulo, é uma inconstância em assuntos doutrinários. Então, é importante quando há algum tipo de divisão doutrinária, você se está liderando, você ser humilde, né? Não impor a sua posição, mas está aberto a discussão saudável, ou então, se não há modo como isso, né, deixar aquilo ali na mesa e pedir para os seus liderados examinarem melhor a Bíblia para ver se chegam a um acordo sobre essas coisas. Mas nem sempre vamos ter acordo em todas as coisas doutrinárias, né? E tem gente muito boa, né, que diverge em assuntos doutrinários e não pode ser doutrinas fundamentais, né? Mas aquelas doutrinas mais coisas difíceis, como o Pedro escreveu sobre Paulo, ele escreveu coisas difíceis que os indoutos inconstantes distorcem para a sua própria perdição. Mas outro problema prejudicial que deve ser evitado é o desânimo, porque o desânimo, ele amarra o crescimento, ele impede o crescimento, e o desânimo vai sempre ser acompanhado do medo. Lá em Deuteronômio 20, quando ele fala para Moisés, ensina para convocar o povo para a guerra, o medroso devia voltar para casa, porque ele ia ficar desanimado e ele ia trazer problemas, né, quanto a esse desânimo. Cuidado, então, com o desânimo. Desânimo é terrível, porque desânimo leva a uma falta de fé, à incredulidade, a não crer que Deus pode fazer o que às vezes a gente pensa que não é possível ser feito quando você está num estado de desânimo. Agora, tem outro ponto que a gente precisa lidar, né, até aqui lidando com o desgaste ministerial, agora é lidando com a passividade. A passividade, talvez ela seja parente do desgaste, né? O obreiro passivo, ele vai fechar os olhos para situações, vai ignorar o que está passando muitas vezes no ministério, na igreja, na congregação que for, né? E muitas vezes as pessoas vão perceber que aquele líder tem um ponto fraco, né? Que é passividade. E isso vai fazer, algumas coisas podem acontecer, que pessoas ávidas por liderança e nem sempre tão capacitadas passam a controlar, dominar,
pode haver disputa entre membros por posições de liderança, pode haver murmuração no meio do povo, ou pode haver falta de compromisso dos irmãos para com a igreja e para com o seu líder, ou para com o ministério, o seu líder. Tudo isso porque o líder está passivo. A passividade de um líder deixa o poder de decisão na mão dos outros. E muitas vezes esses outros não querem tomar decisão, eles querem ver o seu capitão lutando contra o diabo. Então, aí a turma vai sair para evangelizar e o líder passivo não vai. A turma vai para um jejum e oração e o líder passivo não vai. Então, é complicado. E outra coisa que é complicada, a gente não pode confundir humildade com convicção. O que sofremos hoje é devido à humildade ser colocada no lugar errado. Muitas vezes se espera de um homem que ele duvide de si mesmo, mas jamais duvide da verdade. Eu tenho esse mote comigo. Mas hoje em dia o conceito está mudado. Espera de um homem que ele não se duvide de si mesmo e deixa a verdade em segundo plano, porque ele tem que parecer que é um homem cheio de autoestima, cheio de convicção, e isso não é verdade. A verdade sempre vai prevalecer. E um líder passivo, ele vai gerar um ministério passivo, uma igreja passiva, E aí vai ser difícil. Tem aquele ditado que o povo é a cara do seu líder. Se ele é comprometido, o seu povo vai ser. Se ele vai à guerra contra o diabo, o povo vai também. Se ele vai evangelizar, o povo vai evangelizar. Na vida de Davi, teve um momento que ele estava fugindo de Saul, que ele leva seus pais para Moabe, para viver ali com o rei de Moabe ali. E Davi fica ali, não na cidade, mas ele fica ali perto, em Moabe. Mas aí o profeta Gade diz para ele, não fiques nesse lugar seguro, porque ele estava lá numa montanha, em Moabe, lá, lugar bom, e vai e entra na terra de Judá, que é o lugar de luta, de perseguição. Você vai ficar aí passivo, aí, se entregar à passividade, ou vai para a luta? Você vai entrar num autoexílio ou vai lutar pelo que Deus tem para você? E aí Davi entrou em Judá e continuou sendo perseguido por Saul. A passividade faz com que o líder fique descansando enquanto os demais trabalham. É complicado, Cuidado para não entrar nesse espectro, de parar com a vida, ficar relaxado, porque quando você está descansando e os outros vão à guerra, o caso de Davi é sintomático. Enquanto os reis deviam ir à guerra, Davi ficou em Jerusalém, e aí ele viu Batseba lá tomando banho e deu no que deu, Adultério, assassinato e tudo, por causa dele estar descansando na hora que ele devia estar guerreando. E a passividade também pode nos afastar do estudo da palavra de Deus, e da vida de oração. E isso pode levar a um pico de espiritualidade, queda de produtividade, porque você está passivo. A passividade anda lado a lado com a ignorância. E muitas vezes o passivo não é perceber o que está acontecendo no ministério. Olha que Paulo escreve para os coríntios: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar.
para que fosse tirado do vosso meio, que em tamanho traje praticou. Quer dizer, a igreja estava tão passiva que estava convivendo com aquele adultério absurdo, né? E Paulo vai dizer que isso é um fermento que leveda a massa toda. Então, tire esse fermento para que você seja uma nova massa. E ele manda tirar o cara, né? E às vezes ele manda até entregar a Satanás para que ele possa depois ser liberto ou ser salvo. Agora, também tem um caso na passividade, que às vezes podemos ser lentos demais para decidir, ou podemos estar correndo demais, né? Quando a gente é lento para decidir, isso pode trazer muitos problemas. A gente precisa de um equilíbrio, como tinha Moisés, né? Quando chega ali na beira do mar, o povo está murmurando e Moisés vai dizer para eles: olha, o Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão. Então Moisés teve a palavra certa de equilíbrio naquela hora que o povo estava murmurando. Agora, tem um momento que Moisés agiu rápido demais. Quando ele desceu do monte e viu o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei, né, intempestivamente, né? E não sei se ele precisava ter quebrado as tábuas da lei. Deus foi misericordioso que deu ele... É interessante que a primeira tábua da lei foi feita por Deus. E a segunda, Deus mandou Moisés lavrar as tábuas, né? E Deus lhe deu a segunda. E depois também, quando Deus fala com Moisés, com o povo murmurando por falta de água, para falar a rocha que ela ia dar água, e Moisés fica irado e ele bate na rocha. E está escrito que a rocha que os acompanhava, então a rocha era um símbolo de Cristo. Então tem toda uma desobediência de Moisés por causa da ira, por ele ter sido rápido demais, né? Ele e Arão não puderam entrar na terra por causa disso. Então não pode ser rápido demais para fazer as coisas. A gente tem que aprender a esperar em Deus. E outra coisa é a gente apressar sem ouvir a voz de Deus, né? No caso de Abraão, ele tinha lá a promessa de uma nação e estava demorando muito, né? E aí ele aceita a sugestão de Sara e tem um filho com Agar, né? E a pressa de Abraão resultou em problemas que está até hoje no Oriente Médio, né? E por muitos anos a nação que Deus prometeu a Abraão era de duas pessoas, Abraão e Sara. Depois de 25 anos, aí nasceu Isaac, né? Então era Abraão, Sara e Isaac, 3. Depois de mais, ou seja, demorou 60 anos, e Isaú e Jacó nasceram. Então eram 6 pessoas. Sara tinha falecido. E depois de 85 anos, eles ainda eram tão poucos. Parece que Deus é lento, né? Mas na pressa aí, não adianta apressar nas coisas de Deus, né? Como Moisés, né? Na pressa de querer libertar o povo, matou um egípcio. E aí ele atrasou a obra 40 anos, que ele teve que ir para o deserto para Deus tratar com ele. Então, a lentidão e o excesso de rapidez são inimigos da boa liderança, do bom governo. E muitas vezes a gente tropeça nessas coisas. Então, essa aula sobre, né, lidando com desgaste ministerial e lidando com a passividade. Né? Que Deus te ajude, né, se você está sendo desgastado ou se você está sendo passivo, que Deus te ajude a ser
livre desse desgaste e que deixe a passividade, que Deus possa, né, sondar nosso coração e ver se tem algum desses pontos que estão nos pegando, e a gente vá diante dele em oração e pedir por uma atuação do Espírito de Deus, para que sejamos livres disso. Então, que o Senhor, né, te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre a sua vida, que Ele te dê a graça, né, que a graça e o poder dele envolva a sua vida. Fica na paz, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.